É o Conversas Cruzadas que está tratando do projeto do vereador Tiago Duarte de política pública a ser instaurada no município de Porto Alegre para atendimento dos dependentes químicos e tratando marcadamente das internações compulsórias. O vereador Tiago tem a oportunidade agora de fazer a sua réplica, já que ouvimos aqueles aspectos que se opõem ao seu projeto. Muito bom, obrigado, Brito. Eu quero, em primeiro lugar, dizer e passar depois às mãos do doutor Carlos Augusto Pacheco. Carlos Augusto. O projeto que deu ensejo à Lei 11.328. Ele não concorre de forma alguma com os CAPs, doutor. Essa é uma outra iniciativa, tem outro âmbito, tem o objetivo de trazer as secretarias atinentes ao tema. Isso aqui não é nenhuma... É um projeto que já vem sendo desenvolvido em outras cidades, que entraram com projetos parlamentares, que entraram com projeto ao mesmo tempo, e em outras cidades vem se desenvolvendo e com muito sucesso. Um exemplo é Curitiba. Até acho que poderíamos ir a Curitiba. E a questão do projeto em tela, da lei, que está se tentando avançar aqui, eu volto a dizer, os casos de internação compulsória nós temos que admitir que são os casos mais graves. E por isso eles têm que ser controlados. E por isso tem que ter estatísticas sobre esses casos. E por isso que esses pacientes têm que ter acesso ao tratamento. E não é isso que vem acontecendo no município de Porto Alegre. Não é isso que vem acontecendo. Só para citar um exemplo de um pronto atendimento de saúde mental, que é o CAPS da Cruzeiro. O CAPS da Cruzeiro tem pacientes internados no pátio. Tem pacientes internados no chão, na área de saúde mental. Perdão, não é no CAPS. O senhor está falando do pronto atendimento. Eu estou falando do CAPS. Na verdade, dentro do pronto atendimento da Cruzeiro, tem um CAPS, pelo menos é isso que a Secretaria Prolac. Não tem CAPS dentro... Não tem atendimento de saúde mental de emergência na Cruzeiro? Não, tem um pronto atendimento, mas não é um CAPS. Não, mas aquilo lá não é um pronto atendimento de saúde mental na Cruzeiro? Sim, mas não é um CAPS. Não é a Cruzeiro, não é o Vila dos Comerciários que regula todo o atendimento de saúde mental e toda a internação de saúde mental da Zona Sul da cidade? A cidade não é dividida entre Cruzeiro e API? Não é assim? Esses são pronto atendimentos. Mas eles não atendem casos de usuários de crack? Mas não é um CAPS. É que o senhor está falando que é um CAPS, não é um CAPS. Perfeito. Mas ele não é emergência psiquiátrica da Zona Sul de Porto Alegre? Isso. E lá tem pacientes internados no pátio. Então, esses casos mais graves, nós precisamos ter uma estatística, nós precisamos fazer com que esses pacientes não entrem, fiquem internados 21 dias, saiam depois, para a vereadora Alberto Koptic não causar um ônus maior ainda para o Estado. A outra questão é a seguinte, é que nós temos 3 internações psiquiátricas em Porto Alegre, 3 urgências psiquiátricas em Porto Alegre, e a cidade não pode ficar à mercê só das instituições privadas. A cidade tem que ter os seus recursos, principalmente nessa área, recursos públicos, internações públicas. Então, eu acho que a Câmara, sem dúvida nenhuma, é solidária, doutor, quando se tem perspectivas de aumentar a possibilidade de atendimento no setor público. Como, por exemplo, foi o concurso que foi aprovado lá para técnico de enfermagem, que na minha concepção e na comissão de Saúde e Meio Ambiente, que o ano passado, Brito, visitou todos os hospitais, te passo as mãos, visitou todos os hospitais e os atendimentos psiquiátricos da cidade, chegou à concepção de que grande parte daqueles técnicos de enfermagem que não são suficientes, que foram aprovados na Câmara, devem ir, por exemplo, para o atendimento da Cruzeiro do Sul, pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Bom, por favor, Pacheco, a Lei 11.328 de 2012 e a instituição do Centro Integrado de Combate às Drogas, sua instalação Sim. ou não? Perfeito. Eu só gostaria de complementar um pouco as informações do Dr. Tiago. Quando nós falamos de uma rede, né, o pronto atendimento também é só uma parte dessa rede. O pronto atendimento, ele, como o nome diz, é como se fosse um pronto-socorro da saúde mental. Então, o que nós temos não é uma internação como uma internação hospitalar. A gente tem que deixar claro, eu concordo que o pronto atendimento da Cruzeiro, como também no IAPI, que são os 2 pronto atendimentos, eles têm suas dificuldades, têm uma demanda muito grande, mas só para entender o seguinte,
O pronto atendimento da Cruzeiro, ele não tem o pronto onde estão os pacientes, no que a gente chama na permanência, que seria uma internação transitória, que a princípio deveria ser no máximo 72 horas, onde vai ser feita a regulação do leito, que não é feita pelo pronto atendimento. Existe uma central de leitos que vai nos dizer qual é o leito mais adequado para aquele paciente, conforme o pedido do médico. Esse paciente realmente, por vezes, permanece mais tempo que deveria, mas deixando claro que ali não é o local do tratamento, que é o que nós estamos falando da rede. Ali é o lugar da emergência. Vai ser esbatido a crise. Esses pacientes que estão em crise, eles estão lá dentro. Não tem um pátio. Ou ele não entrou, ou ele já foi atendido e está lá dentro, porque ele não pode entrar de outra maneira. Então, a nossa questão, até para não desviar o nosso assunto... Mas, doutor, só um pouquinho. Eles estão internados, sim, lá dentro. Eles estão internados, por vezes, no chão. Isso não é mentira. Então, nós temos dificuldade no atendimento psiquiátrico na cidade. E nós precisamos ampliar os leitos. Isso que a rede está dizendo. Bom, então, só para eu complementar. A emergência sempre foi, na saúde, uma porta de entrada. E sempre foi um recurso, sempre que a rede esteve insuficiente. Isso é em qualquer área da saúde. Então, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que se a emergência também lota, é porque essa rede está insuficiente para que o atendimento fosse feito, seja na prevenção e promoção, seja na assistência antes da gravidade da crise. Outra coisa que a gente vê na emergência, a porta giratória, a recorrência. Então, o que nós vemos? O paciente procura emergência, vai fazer a internação. O Dr. Tiago já tinha comentado isso. Faz a internação, sai da internação, volta para casa. O paciente, se não tiver assistência, daqui a pouco tempo ele vai estar de novo na emergência. O que a gente vai observar na emergência e na regulação do leito? Nós temos, às vezes, o mesmo paciente internando 20 vezes. Então, está nos faltando leito? Não é proibido isso. Não. O que eu estou lhe dizendo é... Exatamente. É ineficaz. E por isso ineficaz se for isolado. Perdão, para não ser incorreto. Se for uma ação isolada, é realmente ineficaz. Mas o que nós temos de problema? Bom, eu vou ter uma emergência lotada, porque se esses pacientes ficarem, na verdade, são os mesmos retornando. Em relação ao que o senhor tinha perguntado... O Centro Integrado de Combate às Drogas. Eu pergunto que aqui já é lei aprovada. Sim, eu pergunto a quem está nos assistindo. Nós temos, então, lá, desde 2001, e já temos até uma portaria desde 2004, 2002, com centros já previstos, tá? Esses centros, nós já possuímos centros de atenção. Não é, doutor. Esse centro... Só deixa eu complementar. Esse centro não é. Ele engloba as outras secretarias. Vai ter a única deixa eu complementar disso aqui, aos dois. Senão nós vamos aqui usar mais tempo do que o programa dispõe. Eu vou tentar ser objetivo. Não, de qualquer maneira, há uma questão. Há uma lei que cria um órgão público. Esta lei está em vigor, foi sancionada pelo prefeito. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso de atribuições, etc., sanciono em 2012, no dia 3 de agosto de 2012. A lei está em vigor há 3 anos e 1 mês. Sim. Tá. Então, eu posso fazer uma pergunta muito clara. Poderia ter vetado a lei, então. Sim. Bom, o que eu posso lhe dizer? A pergunta que eu faço. Eu tenho um centro que pode eu tenho centros que podem executar exatamente essa tarefa. Alguns já estão implantados, como já falei. Nós temos esses centros, mais importante, com financiamento ministerial, ou seja, eu tenho uma fonte, né? Eu tenho um recurso que tem um recurso de implantação, que tem um recurso de custeio, ou seja, eu tenho uma aprovação... O que a lei diz será implementado com financiamento de recursos já existentes, os recursos existentes que o senhor está referindo. Mas os recursos existentes, eles são para CAPES. O que eu estou lhe dizendo é que o CAPES pode executar a mesma tarefa, ele já tem o custeio, e se eu quiser usar... Não precisa desse centro, então, é isso? Vamos ser claros. Exatamente, não há necessidade desse centro, porque nós já temos. Quando é que o prefeito remete para a Câmara o projeto de revogação desta lei? Bom, podemos levar isso ao prefeito, mas o que eu estou trazendo é que essa reivindicação em relação aos CAPES já extrapolou, inclusive, uma questão que nós podemos aqui ficar eternamente debatendo tecnicamente ou juridicamente. A Conferência Municipal de Saúde
em relação às ações demandadas, a Prefeitura aprovou por 343 votos, ou seja, a ação mais votada na Conferência Municipal de Saúde foi a ampliação dos CAPs. Bom, tudo bem. Com relação a isso, Brito, vai lá, nós temos, doutor. por exemplo, o Ministério Público há muito tempo se debruça sobre essa questão, não é de hoje. Então nós temos essa ação. O Dr. Carlos falou no GT de internações compulsórias, que é proposto pelo TJ. Doutora Glaucia. Do Rio Grande do Sul, doutora Glaucia Adreia. GT é um grupo de trabalho, o TJ é o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, tá bem. Tá? Um grupo de trabalho do Tribunal de Justiça, do qual o Ministério Público também faz parte. Certo. Né? E o que nós... Mas antes da instalação do GT, nós já tínhamos um trabalho que é desenvolvido pela doutora Liliane Dreyer e pela doutora Silvia Tejadas, que é uma das assistentes sociais do nosso gabinete de assessoramento técnico do Ministério Público. Então nós fizemos uma avaliação de todos os serviços de saúde mental do município de Porto Alegre. Há 3 semanas atrás nós apresentamos para o doutor Fernando Ritter e para o prefeito Fortunati toda essa avaliação. E o que nós tivemos? Já nessa avaliação, que era decorrência dessa ação civil pública, na qual eu também trabalhei na execução dessa ação civil pública para ampliação da rede. Nós identificamos que, a despeito do esforço dos funcionários do município de Porto Alegre que trabalham nesses serviços, nesses aparelhos de atenção em saúde mental, os serviços de atenção em saúde mental do município de Porto Alegre são insuficientes. Os serviços de atenção em saúde mental de Porto Alegre estão mal distribuídos, como se vê, por exemplo, com 2 serviços de urgência apenas, um num extremo e outro no outro. Todo o extremo sul de Porto Alegre não tem um CAPS. Quer dizer, seja Restinga, Lami, Belém Novo, não tem um CAPS para toda essa região. Quer dizer, além disso, estavam todos mal distribuídos. Então, nós conseguimos, via uma ação civil pública, condenar o município de Porto Alegre, naquele caso ali, a construção de mais 6 centros de atenção psicossocial, inclusive 2 deles álcool e drogas. Na Restinga, inclusive. E até agora nós não tivemos a implementação desses serviços. Bom, então nós temos uma lei que está sobre a mesa. O representante da secretaria chega a admitir que inclusive, o prefeito providencie um projeto de revogação. E nós temos também desobediência à ordem judicial. O Ministério Público teve sentenças. É um processo em execução, em fase de execução, que também, como tu bem sabes, é alguma coisa bastante complexa, a execução de políticas públicas de proteção social. Né? Então, mas nós temos já... A decisão não dá prazo? Esse é o problema que nós estamos discutindo, é exatamente o prazo. Né? Se estão sendo cumpridos os prazos ou não. Quer dizer, o que nós temos ali no processo, por incrível que pareça, é meio kafkiano, né? Mas o Ministério Público diz que a Prefeitura não cumpriu e é dado vista ao município, o município diz que cumpriu. Né? Então, e nós temos a certeza, a plena concepção de que o município não cumpriu. Então, nós criamos grupos de trabalho, nós criamos estruturas para debater o assunto, para discutir o assunto, né? Mas nós temos uma coisa que vai além disso, que é uma condenação judicial que diz que tem que implantar mais serviços. E temos uma avaliação também que nós já estamos... Esta condenação não tem aquelas previsões, pagará tanto por dia de demora? É exatamente aí que está nós pedimos que seja executado e ainda não se teve o provimento judicial para esse tipo de execução. Acreditamos que agora, com a assunção do Dr. Carlos Pacheco, nós já discutimos com ele, com o prefeito e com o secretário Fernando Ritter, que, aliás, para nossa satisfação, é um homem da atenção primária em saúde, né? É um homem que veio da atenção primária em saúde, então nós acreditamos que a atenção primária em saúde vai melhorar no município de Porto Alegre a partir da assunção dessas pessoas. Quem sabe agora a gente consiga fazer com que a rede melhore. Porque sem uma rede melhor, o que nós teremos é exatamente isso, né, doutor Tiago? É a internação compulsória, porque mesmo nesse caso, vejam, o Ministério Público já trabalhava isso, como tu podes ver aqui nessa ação, há muito tempo. Nós não entramos mais com pedidos de internação compulsória. Nós entramos com um pedido de
avaliação psiquiátrica e eventual internação compulsória. Quem ou vai seja, dizer um avaliador psiquiátrico vai dizer se cabe ou não. Interna ou se não interna, se cabe ou se não cabe. Porque nós estamos ali com uma família angustiada na mesa da promotoria, querendo, e é exatamente isso, a internação, o problema da drogadição, ele aparece exatamente quando há necessidade da internação compulsória. E é por isso que a gente defende que depois da internação compulsória, que dura aí meia dúzia de dias, uma semana, 15 dias, no máximo 30 dias, tem que haver esse acompanhamento, tem que haver esse recurso na rede. Porque ele só chega pra gente, ele não vai na rede antes. Dificilmente a rede consegue cooptar. Na lei federal está previsto, mas Porto Alegre não cumpre. Eu acho que temos dois consensos quase na mesa, né? Primeiro, de que existe já uma legislação, uma política nacional que é recente. Uma política municipal. Né? E que começa a ser implantada no município, mas que ainda é muito fraca. Né? E que tem vários caminhos, talvez eu estava contando na lei aqui, pelo menos 8, vou chamar de remédios, né? Passos para um tratamento, um acompanhamento dessa pessoa antes da internação compulsória. O que talvez ao início do programa muitos não soubessem, né? Que existia essa rede de atenção psicossocial. Por que é tão novo, Brito? Acho que isso é importante. Mas existe no papel que o senhor tem aí. E começou a implantar 5, pouco, que precisamos mais. Eu acho que temos um consenso, Brito. O problema, eu não sei se os colegas já visitaram. Eu visitei. Claro, vereador, em nenhum momento aqui qualquer dos presentes disse que a internação compulsória devesse ser a primeira medida. Sim. Claro, mas é que a população, Brito, muitas vezes com medo e vendo a situação se deteriorar, acha que a medida mais forte é a melhor solução. E às vezes, isso é natural que as pessoas assim achem, né? Que colocar na internação compulsória, ou no caso do presídio, em outros assuntos, por que demorou tanto para o Brasil começar a discutir essa política de saúde mental? E por que ela está tão atrasada, além do problema que Porto Alegre está vivendo, que é um enfraquecimento em toda a rede primária, preventiva da saúde? Mas o Brasil demorou muito porque nós ficamos muito tempo na guerra às drogas, enchendo o presídio. É importante que as pessoas relacionem um problema com o outro. Nós ficamos pelo menos 30, 40 anos achando que quem resolveria o problema das drogas era a polícia. Ainda achamos. E com isso temos um gasto gigantesco com o Ministério Público, legítimo e necessário, mas inchamos Ministério Público, Judiciário, cadeias, ao invés de construir redes de atenção psicossocial, redes de assistência social. Então, as pessoas têm que entender que são opções que se faz e que tem um custo que nós estamos vendo. Eu acho que é importante, e eu quero sugerir aqui para o programa, né, ir lá conhecer o que é um CAPS. Temos pouco e tenho total acordo com o vereador Thiago, mas eu já visitei 4 dos 5 CAPS. Ele é um equipamento muito eficiente que conversei com vários usuários, cada um aqui tem atendido 1000 pessoas. O problema é que a administração ainda não priorizou isso. O problema é que as vereador, pessoas não têm eu acesso, diria que o Ministério Público... Claro, precisamos mais, mas não a internação compulsória como remédio, que tem um gasto muito alto e não a rede. Vereador, esse que é... O Ministério Público custa muito menos que os legislativos no país e eu não abro mão dos legislativos. Mas eu não estou falando disso, doutor. Eu não abro mão dos legislativos. O senhor puxou para uma pauta corporativa, o que eu sei que não é a sua opinião e nem foi a minha fala. Mas é a segunda intervenção que o senhor faz levando o Ministério Público nessa direção. Não, de forma alguma. A primeira foi elogiando o seu trabalho, que tem feito. O que eu acho é que a opção da guerra às drogas tem um custo judicial. Isso que o Brasil precisa entender. Problema da droga, mas eu não estou questionando a sua instituição. Eu estou questionando. O doutor Mauro há pouco falou em passagens de guerra às drogas. Tem algo aqui fantástico. Veja bem. Você quer ver uma coisa? O vereador Thiago é do partido do prefeito. O prefeito diz que se licenciou do partido, essa figura jurídica não existe. Então, só se ele não está pagando a contribuição mensal. Mas veja bem, o prefeito é do PDT, o vereador é do PDT.
estão em rota de colisão. E quem está defendendo é o oposicionista. Eu estou defendendo a política nacional de SUS, Brito. Atenção, as eleições de 2016 vão causar grandes surpresas. O programa tem um papel pedagógico importante. As pessoas têm que saber que existe um sistema único, que tem uma regra. O que eu estou defendendo é que se implante na cidade esta regra e não se dê um salto para as políticas de intervenção. Vereadores, o que acontece aqui com relação, é o que eu tenho visto nesses meus 26 anos. Doutor Mauro, eu faço uma interrupção nesses 26 anos, vou aos comerciais e começo o próximo bloco com o senhor. Tá bem. Vamos ver o que o doutor... eu lembro. O que o doutor Mauro viu há 26 anos e quer posicionar aos vereadores. Nós já voltamos.